Bom, mas e os outros cargos? Os cargos de segundo escalão, os critérios que estão sendo discutidos para a ocupação, principalmente de cargos na área da saúde. Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Governo Osmar Júnior, que vai conversar conosco a respeito deste e de outros assuntos no Jornal do Piauí. Secretário Osmar Júnior, boa tarde para o senhor, obrigado por ter vindo aqui. Como é que estão essas discussões? Elas ainda acontecem lá nos gabinetes do Palácio de Karnak, secretário? Boa tarde, Joel. Boa tarde. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, secretário. Piauí. Esse debate, ele ocorre, o governador ele traçou uma linha para montar a equipe. Primeiro, programa de governo. Segundo, capacidade técnica da pessoa indicada para ocupar o cargo. E terceiro, o alinhamento político. Uma gestão pública ela precisa de apoio para poder alcançar os seus objetivos. E esse apoio político ele é fundamental. O governador ele sempre trata, ele sempre comanda a gestão com base no diálogo, com base nas opiniões que são construídas a partir desse diálogo. Portanto, continua o diálogo e já se encaminhando para a conclusão da formação de toda a equipe que governará o Piauí. Essa declaração do deputado Francisco Costa sobre um ponto polêmico, o governador chamou para si as indicações dos hospitais, tirou assim do critério político mais geral da sua base aliada. Isso reforça esses critérios anunciados e que geraram um certo tumulto na base governista, secretário? Olha, como eu falei inicialmente, o governador Wellington sempre repete, a política é o melhor instrumento criado pela sociedade para solucionar conflitos. Onde sai a política, entra a violência. Isso são os dados históricos. Nesse caso específico da saúde e dos hospitais, que é um ponto que tem mais debate hoje, eu lembrei de uma história que se conta no futebol. Diz-se que o pênalti ele é tão importante que quem deveria cobrá-lo era o presidente do clube, o presidente do time. A saúde hoje é um assunto de grande importância e gravidade no Brasil todo. Portanto, o governador tomou uma decisão que, dada a importância que tem, dada as dificuldades que a crise brasileira tem levado às administrações e, sobretudo, nos serviços de saúde, ele avocou para si a responsabilidade plena sobre a condução do sistema de saúde. Portanto, diretores de hospitais do Estado, são 34, eram 35, mas o hospital de Demerval Lobão foi recentemente municipalizado, eles serão escolhidos dentro de um critério técnico e sob a responsabilidade total do governador Wellington Dias. Então o governador vai bater esse pênalti. É mais ou menos isso. Vai bater o pênalti, com certeza. E aí o critério vai ser aquele, primeiro o critério técnico e aí depois o critério político. O senhor mesmo admitiu aqui que o critério político ele é importante na construção ou na chegada a um governo. Como é que o critério político vai entrar aí nessas indicações? Se não na saúde, mas em outras áreas do segundo, terceiro escalão, em outros setores? A questão é simples de entender. Os partidos que compõem a base, eles têm nos seus quadros militantes ou pessoas vinculadas a eles que têm as diferentes especialidades na educação, na saúde, na agricultura. E eles indicam nomes. Esses nomes são submetidos ao critério técnico, por exemplo, indicação para dirigir um escritório do EMATE ou para uma diretoria regional de saúde ou de educação ou da GESPISA, que eventualmente seja nomeável. Então, esse nome ele é submetido ao critério técnico. Se aprovado, ele é nomeado pelo governador. Mas isso está gerando insatisfações nos partidos? Como vocês estão lidando com elas? Eu diria que quando se vai escolher, significa dizer que ao escolher um, outros deixarão necessariamente de serem escolhidos. Por exemplo, isso o deputado... sempre leva a alguma insatisfação.
Mas isso é natural do processo, da composição, da escolha, é absolutamente natural. E lhe digo, nós já concluímos a montagem da equipe em mais de 130 municípios do Piauí, dos 224. E todos eles no mais tranquilo acordo entre as lideranças. E o que foi que faltou, por exemplo, em Oeiras? Ontem o deputado Bessar Filho disse que, mesmo com seus 7.200 votos, ou 7.600 votos lá na primeira capital, ele abria mão de toda e qualquer indicação, mesmo estando dentro dos critérios estabelecidos pelo próprio governador Wellington Dias. O que está acontecendo na primeira capital? É sobra ou é escassez do acordo de Oeiras? A cidade de Oeiras ainda não foi objeto da análise da comissão que trata da composição da equipe lá na cidade. Portanto, vai ser marcada ainda a data. Nessa data, eu tenho convicção de que todas as lideranças que integram a base do governo colaborarão para que se forme a melhor equipe, para que os serviços públicos, sob a responsabilidade do Estado, sejam bem conduzidos naquela cidade. Deputado, o secretário Osmar Júnior, perdão, secretário de Governo Osmar Júnior, nós estávamos conversando agora há pouco com o coordenador Sérgio Vilela a respeito da necessidade de desenvolvimento do Estado em diversos setores. Até que ponto o senhor acredita que toda essa discussão, esse debate que já dura 5 meses, isso aí, já está chegando, né, ao 5º mês, atrapalha o andamento da regularidade do governo Wellington Dias? Quando é que nós podemos dizer o governo estará trabalhando efetivamente com força máxima? Olha, nós estamos vivendo uma situação muito particular no Brasil. Uma situação de uma crise econômica gravíssima, sem paralelo na história do Brasil. Nós tivemos uma queda do PIB em 3 anos que chegou a mais de 8%, portanto, uma coisa terrível. Nós temos mais de 13 milhões de brasileiros, brasileiras desempregados, desempregadas. Nós temos cerca de 25 milhões de brasileiros que estão na informalidade, portanto, em trabalho precário. Nós temos uma redução na renda, temos um aumento da desigualdade, que isso é muito sério. Agora mesmo foi publicado pelo IBGE, os mais ricos cresceram a renda em 8%, os mais pobres diminuíram em 14%, portanto, uma situação grave. Isso afeta as receitas públicas, então é um ambiente muito complexo no Brasil todo. Temos um governo federal que tomou posse agora, que também não se entende ainda. Só para você ter uma ideia, nós já estamos já mudou o ministro da Educação, já mudou várias vezes, já mudou. Tem cargo que está no 4º ocupante em menos de 5 meses de governo. Então, o diálogo com o governo federal, ele é complexo. Nós estamos num processo de uma discussão de reforma do sistema previdenciário, reforma tributária, que também carece de uma condução mais forte, que sempre é feita pelo Poder Executivo. Isso reflete nos estados. Os primeiros 4 meses do governador Wellington foram dedicados ao plano de controle de gastos. Por quê? Piauí, em face da diminuição de receitas, em face da apropriação de parte das receitas do Estado, que foi indevida, apropriação indevida, que foi feita pela União, principalmente no FPE, no Fundef lá atrás e de outras fontes de recursos, o Estado precisou fazer um ajuste para manter os serviços em dia. Então, a primeira parte foi a reforma administrativa e o plano de ajuste. Feito isso, iniciou-se a composição da equipe, que tem aproximadamente 20 dias, porque, na realidade, foi deslanchado esse processo no último dia 2 de maio. Portanto, nós estamos com um pouco mais de 20 dias no processo de composição da equipe. Espera-se que até o final do mês, iníciozinho do próximo mês, esteja concluído e isso possa, a administração possa funcionar já com a nova equipe. Mas o que afeta mesmo o trabalho do governo, eu diria que não é a composição da equipe, mas a realidade econômica e as dificuldades de relacionamento que o Brasil tem hoje, as relações federativas que estão muito comprometidas. Por falar em realidade econômica, ontem o deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia, deixou escapar uma informação, segundo ele ainda extraoficial, de que o governo está formatando pedidos de autorização de empréstimos à Assembleia Legislativa. Oficialmente, o que se pode dizer dessa iniciativa, secretário?
Olha, o governo do Piauí, ele estuda uma reestruturação da dívida do Estado. Hoje existem empréstimos que o governo já contraiu ao longo do tempo, que tem prazos de 20 anos, de 15 anos, até de 10 anos. Há um trabalho que o governador está empreendendo no sentido de alongar o perfil dessa dívida. Se isso for conseguido, vai reduzir o dispêndio anual do governo do Estado com a dívida, o que vai favorecer uma retomada dos investimentos aqui no estado do Piauí. Esse é um debate inicial, o governador está trabalhando nessa direção, não apenas o governador do Piauí, mas todos os governadores. O governador estava em Brasília, teve reunião com os governadores, hoje viaja logo mais para Recife, amanhã tem um encontro dos governadores do Nordeste com o presidente da República, e um dos pontos básicos da negociação dos estados com a União é exatamente criar mecanismos que permitam esse alongamento da dívida, o que reduziria o dispêndio dos governos com essas dívidas e facilitando não só o custeio, pagamento de salários, mas sobretudo... Mas é contrair novos empréstimos? Não. É alongar o perfil. É uma dívida de 10 anos, poder passar para 20, pagamento, 25... Tá, isso negociando em entendimentos, né? Entendimentos, por exemplo, então a informação de que foi passada ontem, inclusive pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, de que haveria a possibilidade de novos empréstimos, inclusive com as instituições privadas. Esse também, é um assunto que está na pauta colocada pelo ministro da Economia. O ministro Paulo Guedes, um dos pontos da reforma da Previdência prevê que, para atender o déficit atual, o governo federal abriria uma linha de crédito especial para os estados. Esse crédito, no caso do Piauí, pelos cálculos, ele teria aproximadamente aí 2,5 bilhões de reais. Ele seria feito, não é para o Piauí, é para todos os estados, cada um dentro do perfil da sua situação previdenciária. No caso do Piauí, seria aproximadamente desse valor. Esse empréstimo seria para equilibrar a Previdência Social. Mas isso não está colocado, não está aprovado, é ainda objeto de avaliação e isso a partir do governo federal. Então pode ser contraído um empréstimo. Agora, a dívida da Previdência, ela vai ali ano a ano, mês a mês, tomar um empréstimo para pagar uma dívida que vai aumentar? Mas veja o que ocorre. Hoje, o Piauí, ele tem aproximadamente um déficit projetado de 1 bilhão e 150 milhões de reais para o ano 2019. Em havendo uma reestruturação da Previdência com a reforma para o setor público, há uma projeção de que em 35 anos esse déficit ele seja zerado. Portanto, se hoje o Estado está gastando esse valor e ele vai deixar de gastá-lo na frente ele vai ter um superávit. Então, o pagamento desse empréstimo seria feito com o superávit gerado a partir da reforma da Previdência. E zerava o déficit. Zerava o déficit. Esse foi um estudo feito por um grande economista brasileiro, piauiense, Dr. Raul Veloso, que foi ele que desenvolveu, coordenou esses estudos, e esses estudos hoje são a base das negociações dos governadores sobre a reforma da Previdência. Então, o empréstimo é uma possibilidade ainda, né? E veja bem, não é uma exclusividade do Piauí. Essa é uma alternativa apresentada para o governo federal como mecanismo de permitir que os estados brasileiros enfrentem o déficit da Previdência. Hoje o Piauí tem déficit, mas felizmente muito longe do que vive o drama o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados, Goiás e outros estados. São 8 estados que já decretaram a emergência financeira, ou seja, eles reconheceram que não têm condições de honrar suas obrigações. Estão com salários atrasados, estão com fornecedores atrasados e oficialmente reconhecem que não têm condições.
tem 10 estados que estão em análise de emergência financeira. Felizmente, o Piauí não está no primeiro grupo, não está no segundo grupo, e o governador Ruelo está trabalhando dia e noite com a equipe para não entrar em nenhum dos dois. Tá certo. O Piauí não tirou empréstimos demais, não, secretário? Não. Piauí, ele tem, para você ter uma ideia, a capacidade de endividamento do estado do Piauí, ela está em aproximadamente 1/3. Usado apenas 1/3 da capacidade de endividamento. Ou seja, o estado do Piauí tem capacidade para ainda tomar o dobro do valor que atualmente ele está devendo. Essa é a capacidade. Não é esse o objetivo do governo. Se vier o empréstimo da Previdência, como disse, essa é uma alternativa nacional, num novo pacto federativo, para enfrentar o problema da Previdência Social. Muito bem. Queria agradecê-lo, secretário. Portanto, o Piauí entrou aí 33,3% no cheque especial. Seria mais ou menos isso. Pode tirar mais ainda. Ele tem crédito. Mas, se me permite, amanhã, aí eu já... o evento do PCdoB, vou me despir aqui da condição de secretário de Estado, mas e falar como presidente do PCdoB, membro da direção do partido, nós estamos num momento de crise, precisamos debater alternativas, e no próximo ano nós vamos ter eleição. E eleição, mais do que nunca, precisa de diálogo, precisa de debate, precisa de proposta. E o PCdoB, ele está iniciando um ciclo de debates sobre questões relativas às cidades. E no caso aqui, o Diretório Municipal, que é comandado pelo nosso presidente, vereador Enzo Samuel, organizou um ciclo de debate que se iniciará amanhã, onde vai tratar de temas da cidade. E amanhã nós vamos receber aqui a doutora Nádia Campeão, ex-vice-prefeita da cidade de São Paulo, foi vice na gestão do prefeito Fernando Haddad, onde nós vamos reunir militantes nossos, amigos, interessados, para debater o papel da Guarda Municipal. Ao longo da história recente, que eu falo recente dos últimos 50 anos, eu tenho o privilégio de ter participado dos últimos 40 anos dessa militância, é sempre debatido nas cidades o problema da educação, da saúde, da moradia, do transporte. Esses 4 eixos, eles constituem basicamente, ou consomem quase que a totalidade das preocupações, do debate, das lutas, da ação, da vida social e da vida política dos municípios. Ocorre que entrou um elemento novo dos últimos anos, que foi o problema da segurança, que é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos que mais preocupa a população, e principalmente em cidades médias e grandes. A Guarda Municipal foi uma alternativa construída há 30 anos atrás, a partir da cidade de São Paulo, foi a primeira a montar a Guarda Municipal, ainda quando o Jânio Quadros foi seu prefeito, com o objetivo de garantir o patrimônio público, de garantir também os espaços públicos. E nós precisamos, hoje, discutir como nós poderemos resgatar para a população esses espaços públicos. Hoje, Teresina tem uma guarda municipal, ela já tem uma atuação reconhecida no Lagoas do Norte, no Parque da Cidadania, mas, por exemplo, hoje tem parques, tem praças de Teresina que a população não frequenta. Ela tem medo de frequentar. Hoje tem patrimônio da prefeitura, do estado, do município, que é depredado a partir de ação de vândalos e que a população se vê impossibilitada de proteger, de se utilizar daquele patrimônio. Qual o papel da Guarda Municipal? Esse é o tema que o PCdoB colocará em debate amanhã, como um dos pontos a ser debatido, examinado, aprofundado e que possa subsidiar decisões da administração municipal no tocante a essa questão. Aproveito a oportunidade para convidar, vai ser no Hotel Real, começa amanhã às 9 da manhã, esse debate que vai contar com a participação da doutora Nádia Campeão, do secretário municipal, vereador Samuel, que aqui é o responsável
pela Guarda Municipal aqui, além de outros interessados, Samuel Silveira, além de outros interessados nesse tema que eu considero muito importante para a cidade. Muito obrigado, secretário de Governo Osmar Júnior, presidente do PCdoB, que também fez essa convocação para a participação desse debate, dessa discussão em torno da Guarda Municipal amanhã, com a presença de Nádia Campeão, ex-vice-prefeita da cidade de São Paulo. Muito obrigado.